Sejam muito bem-vindos ao podcast ABC3, Alimentando Bem a Criança Consciência, onde abordaremos temas de nutrição infantil direcionado aos pais, cuidadores e comunidade em geral, de uma forma muito inclusiva e acolhedora. O objetivo é fornecer informações confiáveis, baseadas em evidências, esclarecer dúvidas frequentes, desmistificar crenças e promover o conhecimento assertivo sobre a alimentação saudável de crianças e adolescentes. E tudo isso de uma forma leve, com exemplos práticos do dia a dia da nossa família brasileira. Lógico que esse time é composto pelo Dr. Túlio Constantiner, grande amigo, pediatra e nutrólogo, pelo Dr. Matias Epifânio, também grande amigo, pediatra, gastroenterologista e nutrólogo, e eu, Tamara Lazzarini, nutricionista. Fecho o trio de especialistas que vão abordar hoje sobre o tema de intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Tudo bem, doutores? Olá, Tamara. Olá, Túnio. Um tema muito especial que eu tenho muito afeto. Acho que gera muitas dúvidas, né, nos pais, nas famílias, né? Então, acho que a gente vai discorrer e vamos conversar e tomara que a gente consiga dar um aporte interessante para as famílias. Exatamente. Oi, Tamara. Oi, Matias. E hoje nós temos aqui o Dr. Matias, que é especialista nessa área, né? Vamos lá em frente. Ele falou Todos, que ele tem, todos, ele todos. tem, ele tem muito afeto porque ele tem muito conhecimento sobre o tema. E por que que a gente vai realmente falar sobre esse tema? Pode parecer estranho, mas ainda existe muita confusão. Então, às vezes você ouve o conceito falado de forma inadequada, né? Então, a gente vai explicar aqui um pouquinho sobre cada um deles, vai falar um pouquinho da diferença entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca, né? E as restrições que são necessárias, né, em relação a alimentos, as dietas que são preconizadas, não só para as crianças, mas para também as mamães, né, especialmente as que amamentam. E a gente vai aprofundar um pouquinho nesse tema. Mas eu já começo, né, é, a perguntar para o nosso profissional que tem afeto pelo tema. Adorei essa expressão. Doutor Matias, o que que é intolerância à lactose e à PLV? Mas no caso, assim, me fala um pouquinho da intolerância à lactose primeiramente. Depois eu pergunto para o doutor Túlio. Bom, então, a intolerância à lactose, a gente tem que desmiuçar essas palavras, né? Intolerância à lactose. E outro quadro é alergia à proteína. Então, vocês veem que a gente utiliza termos diferentes. Intolerância por um lado e lactose, e por outro lado, alergia e proteína, né? A proteína mais frequente que a gente consome é do leite de vaca. Então, são condições diferentes, embora ambas envolvam o leite e seus derivados. Então, não está somente na criança pequenininha, sino também essa confusão existe nas crianças maiores e até nos adultos também, né? Então, a principal diferença é que a intolerância à lactose é uma dificuldade em digerir o açúcar do leite, a lactose, né, que está constituído por glicose e galactose. Enquanto a alergia à proteína do leite de vaca é uma reação alérgica, como diz, né? E essa reação alérgica depende do sistema imunológico, que é diferente de uma intolerância, que não está relacionada com o sistema imunológico. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Mas entrando já no quadro da alergia à proteína do leite de vaca, ocorre quando o organismo entende que essa proteína, diferentes, nós temos o leite de vaca, tem muitas proteínas diferentes. É uma substância, ou uma proteína, na verdade, estranha para o corpo. O corpo reconhece como uma proteína que não gostou muito e ele vai reagir para isso. E quando isso acontece, esse sistema imunológico, que a gente já falou em outros capítulos aqui, reage principalmente com essa proteína, pode aparecer sintomas, que é o que a gente vê nos nossos bebês. E esses sintomas podem ser diferentes, né? Desde choro, irritabilidade, vômitos, sangue nas fezes em crianças pequenininhas, né? A criança não ganha peso, tem sintomas de pele também, como por exemplo urticária ou anafilaxia, ou seja, várias respostas que o sistema imunológico nos está dando. E como a gente fala de sistema imunológico, a diferença da intolerância, esses sintomas voltam a se repetir cada vez que é exposto a essa proteína, né? Essas alergias, esses quadros alérgicos, digamos assim, em geral, a diferentes alimentos, mas aqui a gente vai falar principalmente da alergia à proteína do leite de vaca, acomete principalmente os bebês. E vai até os 2, 3 anos, né, principalmente. Então, nós chamamos, dentro dessas alergias, chamamos em dois grandes grupos. Umas reações imediatas, que os médicos vão chamar IgE imediatas, que quando a criança reage imediatamente nos 30 minutos posteriores, ou não mediadas,
por IgE, ou tipo célula, que os sintomas podem aparecer um pouquinho mais tarde, né? Entre 24 e 72 horas podem aparecer os sintomas. Acho que consegui diferenciar bem, Tamara, os dois quadros diferentes. Não, com certeza, foi muito explicativo. É que às vezes, para a comunidade leiga, né, para a população em geral, às vezes os sintomas podem ser semelhantes. Lógico que já a alergia à proteína do leite de vaca é muito mais evidente, é muito mais, às vezes, se expõe na pele, né? Mas aí a pessoa se confunde por conta de alguns sintomas das duas, situações serem semelhantes. Mas aí eu vou pedir para o doutor Túlio. Vamos falar da intolerância à lactose, né? Que tipos de intolerância à lactose existem, né? E que idade isso acomete em cada uma? Quando acontece cada uma dessas situações na criança? Muito bem. Então, diferente de uma alergia, a intolerância à lactose é uma dificuldade do organismo digerir a lactose que tem em alguns alimentos. E aí, reforçando o que disse o Matias, principalmente no leite. Cada um com causas, cada intolerância com causas e características diferentes. Então vamos a eles, né? Então, porque apesar de todas terem a base da dificuldade de digerir a lactose, tem causas diferentes. E tem aquela intolerância à lactose que é chamada de primária, que inclusive acontece no adulto, que é um tipo mais comum em todo mundo, que é a redução natural da produção da enzima lactase, que ela é produzida no intestino para poder fazer a digestão da lactose. E isso pode ficar até as fases mais longas da vida. Aparece geralmente na adolescência ou na idade adulta. E a causa é geralmente genética. A maioria dos adultos do mundo tem algum grau de redução de lactose, inclusive com a idade da função da lactase. Os sintomas são gases, distensão abdominal, podem ocorrer diarreias após consumir leite ou mesmo só derivados. Existe uma intolerância que muitas vezes ela é de quantidade. Às vezes o indivíduo pode consumir um pouco de leite e derivados, não tem sintomas, mas às vezes ele precisa, com qualquer consumo ele já pode ter sintomas. Então é muito comum em asiáticos, por exemplo, africanos e indígenas, quando a gente pensa em etnias, e menos frequentes nos europeus do norte. Agora, existe a intolerância à lactose secundária, aquela que é adquirida, que ela não é resultado de uma característica genética. E essa geralmente é temporária, quando tem alguma lesão no intestino, alguma doença no intestino. Então, aí se tem também a diminuição da produção da lactase, porque a mucosa do intestino está machucada, e as causas comuns são as doenças diarreicas, as gastroenterocolites, a doença celíaca, doenças inflamatórias intestinais como a doença de Crohn, crianças desnutridas, ou mesmo uma que aparece com frequência quando a criança usa antibiótico e tem aquela diarreia após o uso de antibiótico. E melhora com o tratamento da condição de base. Isso acontece mais frequentemente em crianças quando elas têm esses tipos de doenças, e principalmente aquelas que têm diarreias prolongadas. Mas elas são, como disse, secundárias, uma vez corrigindo a causa original, elas não, elas desaparecem. E existe uma intolerância à lactose que é bem mais rara, que é congênita, que é extremamente rara porque aparece logo após o nascimento e é muito incomum, né? Então, é a ausência total da lactase, o indivíduo não consegue produzir a lactase desde o nascimento, e isso é resultado de uma mutação genética específica, uma doença relacionada a um gene chamado autossômico recessivo e causa os sintomas muito parecidos, podem levar a diarreia, às vezes até eventualmente a casos mais graves. Neste caso, existe a indicação de usar fórmulas infantis isentas de lactose, onde na preparo da forma, o açúcar da fórmula não é a lactose, que é o açúcar do leite, né, nos primeiros anos de vida. E tem ainda aquela deficiência secundária que é relacionada aos prematuros, que são aqueles bebês que nascem antes da hora, e por nascerem antes da hora, eles têm uma imaturidade do funcionamento dos seus órgãos e sistemas de uma forma geral, e uma dessas situações é a imaturidade da produção da lactase, e também estes prematuros podem eventualmente precisar de uma fórmula específica. Também é temporária, à medida que a criança se desenvolve e amadurece os seus sistemas e órgãos, isso desaparece.
Bom, eu acho que até me alonguei um pouco nas diferenças de Não, intolerância à foi. lactose. Imagina, pelo contrário, eu acho que é muito importante para as pessoas, para a população entender a complexidade, né? E entender de uma forma geral as diferenças. E a minha dúvida, assim, que é para a gente poder trazer aqui para todos também, em relação não só à contextualização, mas qual a frequência disso? Qual a frequência ou a prevalência que acontece essas situações nas diferentes faixas etárias? Tanto para alergia quanto para intolerância, doutor Matias? Bom, essa pergunta é muito boa porque a prevalência especificamente de intolerância à lactosa em pediatria não é muito conhecida, né? Em adultos sim, mas em pediatria não tem muitos dados. E varia conforme a idade que foi feito o estudo, a etnia, o ambiente, qual critério foi feito naquele estudo, né? Qual critério diagnóstico, porque a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre o diagnóstico, mas é importante entender qual critério foi utilizado nesse estudo. Em geral, não cometem crianças menos de 2 anos, aquela que disse o Túlio, claro, a secundária sim. Então, como disse o Túlio, muitas vezes a gente tem diarreias prolongadas, doença celíaca, diferentes quadros que dá, mas começa a cometer mais frequente a partir dos 3, 5 anos, de aí para diante, né? Como vocês dizem também mais em adolescentes, mas a partir dos 3, 5 anos podemos observar algum grau de intolerância à lactose. Em adultos, isso pode chegar muito alto, essa prevalência. Em asiáticos, até uns 70, 80%, em afrodescendentes, 60%, e aqui em Latinoamérica, um pouco menos, entre 30 e 50%. Prevalência em estudos brasileiros mostram que entre um 30 a 50%, dependendo da região e, de novo, do grupo étnico. Agora, a alergia à proteína de leite de vaca sim tem alguns estudos melhores em termos de prevalência e se estima que 2 a 3% dos lactantes apresentam alergia à proteína do leite de vaca. E a grande maioria, eu diria assim, 90% dos quadros se resolve entre os 3 e 5 anos de idade. Claro, existe algum tipo de manifestações, né? Aquelas formas que eu comentei antes, imediatas ou imediatas, que às vezes podem demorar um pouco mais para passar ou para ser tolerantes, né? E os sintomas variam muito, né? Sintomas gastrointestinais, cutâneos e respiratórios. Mas, Tamara, já que a gente falou sobre benefícios e riscos, né? Agora, vai nos trazer o porquê é importante entender bem essas duas situações na pediatria. Por que trazer algumas consequências pode trazer especificamente, né? Tamara, o que tu nos pode falar desde o ponto de vista da nutricionista? Sim, isso é importantíssimo. E como eu disse, você explicou muito bem no começo, os sintomas podem confundir o diagnóstico. Daí a tamanha importância de ter um acompanhamento médico especializado. Nesse caso, existe o pediatra que trata especificamente dessas condições. Muito diagnóstico é feito de forma errada. Então, por exemplo, eu tenho uma criança e eu confundi. Ela está com sintomas lá e ela está com alergia, tá? A proteína do leite de vaca, né? E às vezes não é alergia. Ele foi diagnosticado, ó, ele tá com alergia à proteína do leite de vaca. E ele não trata esse paciente, ele trata como alergia. E esse paciente, na verdade, tem só uma intolerância à lactose. Então ele faz aquela restrição absurda, tira todo o leite, tira tudo, e a criança não precisava, ela poderia consumir a proteína, porque o problema dela não é com a proteína, o problema dela é com a lactose. Então, é um diagnóstico que precisa ser muito bem avaliado. Como o doutor Matias disse, por que é muito comum tudo se atribuir à alergia? Porque não é tão comum acontecer em crianças pequenas, mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, o diagnóstico tem que ser muito bem assertivo. Então, essa confusão e o inverso é a mesma coisa. Às vezes, achar que é só uma intolerância à lactose e o caso é uma alergia. E aí, o sintoma não se cura. Né? Então, esses cuidados devem ser feitos. Então, minha primeira mensagem aqui: fazer o diagnóstico correto com um profissional especializado, seja ele um profissional gastroenterologista, seja ele um alergista, seja ele um profissional. Se você consome uma fórmula infantil, ou se você está consumindo leite, e não só isso, não só a alimentação da criança, porque aí tem um nutricionista que também pode cuidar da alimentação da criança, se já tiver em processo de introdução alimentar, da alimentação da mãe, se ela estiver amamentando também. Então, esses riscos de confusão de diagnóstico é o primeiro ponto.
Segundo ponto, atraso do diagnóstico. E ficar fazendo testes com a criança. Isso é muito perigoso. Então, testei, não, não é essa fórmula, troca para tal fórmula. Aí não, essa fórmula, tem fórmula de soja. E se não tá com fórmula, tira o leite da mãe. Às vezes priva a criança de benefícios nutricionais sem necessidade, ou atrasa no benefício e a criança acaba adquirindo sintomas muito perigosos. Então, riscos de levar semanas e meses, né, para um diagnóstico correto. A criança pode ter uma falha de crescimento, principalmente nessa fase onde o crescimento é exponencial. E a desnutrição pode ser um fator importantíssimo, né? Por mais que a quantidade de proteína para uma criança ela não é absurda, mas a proteína de alto valor biológico é fundamental nessa fase. Então, esse uso desnecessário também de fórmulas muito restritivas. Então, esses são os cuidados. Eu acho que eu falei de um modo geral, não sei se vocês puderam captar, mas a confusão de diagnóstico, o atraso do diagnóstico por conta de sintomas ou a procura de um profissional não capacitado, um acompanhamento adequado, é fundamental para o sucesso e a evolução desse processo, né? Eu acho que aí também a gente pode entrar com dicas práticas, né? Como a gente fala no nosso bloco final, e aí eu até peço a ajuda do Dr. Túlio aqui, muito voltado nisso. Dr. Túlio, diagnóstico. Me fala um pouco sobre isso, a dica prática. Vou só reforçar o que você já trouxe, Tamara, que diagnóstico é essencial. Então, uma dica prática seria para os pais, olha, não retira o leite por conta própria, né? Muitas vezes você pode estar influenciado por propagandas, ou por blogs, ou por outras influências externas, e você acaba se convencendo que ou uma alergia à proteína do leite vaca exista, ou uma intolerância à lactose exista. Então, não retire por conta própria. Aguarde o profissional de saúde especializado, o pediatra, o gastro, o doutor Matias, o alergista, que eles vão ajudar a avaliar se a criança já tem mesmo as doenças ou não. Além dessa questão do diagnóstico, tem a questão de que essas doenças ela têm um certo dinamismo, né? Não é por fato de num determinado momento a criança ser diagnosticada com alergia à proteína, ela vai ter essa alergia o resto da vida. Chega um determinado momento, muitas crianças que são diagnosticadas com alergia, por volta dos 3 ou 5 anos, como disse o Matias, elas já não têm mais essa alergia e já podem consumir leite de forma natural. Essa seria a minha dica aí. Essa é a dica para a PLV. E eu continuo também na PLV, que é um caso de um pouco mais de restrição, né? De cuidado. Então, ler o rótulo. Cuidado com o alimento industrializado. O rótulo, ele é fundamental. Então, tudo que tiver escrito, caseína, soro do leite, lactobumina, né? Então, indica que tem proteína do leite. Veja, em caso de dúvida, procure um profissional, pergunte ao pediatra que acompanha, pergunte ao nutricionista se estiver acompanhando também, se esse ingrediente na composição pode ser ingerido por teu bebê com diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Então vamos seguir essa linha de dicas para alergia à proteína do leite de vaca. Muitos sintomas acometem também algumas crianças que estão só com aleitamento materno, né? Então tem várias orientações, se isso é uma suspeita, de retirada de leite e derivados, unicamente leite e derivados, né? No primeiro momento, dessa dieta materna. Mas muito cuidado, porque se confunde. É isso que tu disse antes, Tamara. Eu vou tirar a lactose da minha dieta. Não, não é a lactose, é a proteína do leite de vaca, porque sabemos que o leite materno, o açúcar do leite materno, o principal é a lactose. Então, se a mãe está amamentando, deve continuar amamentando, devemos suprir com cálcio, com vitamina D, isso é bem importante, mas devemos retirar o leite e seus derivados dessa própria dieta e avaliar, o pediatra vai avaliar se esses sintomas melhoraram, o que aconteceu com esse bebê depois dessa retirada. Agora, no caso que essa mãe não está com aleitamento materno, está com uma fórmula, existem fórmulas específicas para esse tratamento, né? Que são completamente diferentes das fórmulas normais, onde a proteína aqui está hidrolisada. O que significa hidrolisada? Ela está quebrada, né? Está quebrada onde apresenta menor alergenicidade. E existem fórmulas extensamente hidrolisadas e fórmulas de aminoácidos e várias variações sobre isso. Mas aí é bem importante entender, é um tipo de tratamento para cada criança em particular, e isso deve ser avaliado pelo seu pediatra. E agora, Túlio ou Tamara, me diz dicas para o contrário, para outro quadro de intolerância à lactose. O que você tem que me dizer? Vamos dizer uma a cada um. Vamos lá. Vou começar então dizendo aqui, primeiro que a intolerância à lactose não é alergia.
É diferente da alergia à proteína do leite de vaca. Então, reforçando essa questão de que é uma outra condição, é uma dificuldade de digerir esse açúcar, que é a lactose, que é o açúcar do leite. E não exige uma fórmula especial. Talvez em algumas situações específicas, temporariamente, a criança pode se beneficiar de uma fórmula de intolerância, mas não exige inicialmente apenas o manejo da dieta. Exatamente. Nessa linha que o Dr. Tulio disse agora, nem sempre a gente precisa cortar tudo. Então, muitas crianças acabam tolerando pequenas quantidades de lactose, porque ela tem uma produção ou insuficiente de lactase, ou ela está nesse processo de maturação, né? Então, ela vai evoluindo, né? E às vezes, por exemplo, um queijo, iogurte, ela consome e não tem sintoma, né? Às vezes a gente vê muito pela quantidade também. Mas cada caso, é um caso único. Tem opções hoje, obviamente, de fórmula sem lactose, de leite sem lactose. Às vezes a própria família adota o consumo de leite de vaca sem lactose porque tem uma facilidade na digestão, ou esses leite tipo A, né, onde a gente tem uma mudança da proteína e aí melhora a digestibilidade, mas isso é mais opção e estilo. Então, se preciso, até para preparo, use versões zero lactose de leite e derivados, né, são nutricionalmente bem elaboradas, ela só realmente exclui o açúcar, que é a lactose, o açúcar do leite. Isso. A dica prática que eu acho sobre intolerância à lactose é que, digamos assim, o diagnóstico ou a suspeita de intolerância à lactose é relativamente fácil. A diferença da alergia à leite de vaca que pode se apresentar em diferentes formas, é um pouco mais complexo, né? Mas intolerância à lactose, a gente vê que os sintomas se dão depois do consumo de leite e derivados, né? Então, aqueles sintomas que o Túlio comentou, de gases, dor abdominal, distensão, até diarreia, ele acontece posterior, e eu vou tentar explicar a fisiologia. Quando a gente não absorve essa lactose passa no cólon, e no cólon ele fermenta por as bactérias, por nossa microbiota, e ele causa gases, causa um efeito osmótico, onde pode causar diarreia, distensão abdominal, gases. Mas isso acontece desde meia hora depois de consumo até 2, 3, 4 horas, mas é imediato. Então, se eu tenho um sintoma que eu consumi leite e depois de 24, 48 horas não tem nenhum sintoma, só aparece depois, isso não é intolerância à lactose. A intolerância à lactose dá sintomas imediatamente depois do consumo. Acho que isso é uma dica prática para tentar suspeitar e levar essas queixas para o pediatra. Ah, perfeito. E agora, pensando nisso, vamos falar então um pouquinho de mito e verdade. Dica prática já foi ótimo. Doutor Matias, me fala um pouquinho, me fala um mito ou uma verdade. Me traz algum exemplo aqui de mito ou verdade em relação a esse tema que a gente está falando agora. Isso. Muitas pessoas pensam que a alergia à proteína do leite de vaca, ela só dá sangue nas fezes, ou só dá sintomas intestinais. E isso é um mito, né? Muitos quadros diferentes de alergia à proteína do leite de vaca pode causar sintomas gastrointestinais, sim, mas pode causar também sintomas cutâneos e respiratórios. Então, não ficar só atento, não teve sangue nas fezes, então não é alergia. Não, choro, irritabilidade, digamos, engasgos pode causar isso, vômitos, quadros cutâneos pode ser sim um quadro de alergia à proteína do leite de vaca. Perfeito. Eu vou trazer aqui também um tema, vamos ver se é mito ou verdade. Toda criança intolerante à lactose precisa evitar completamente o leite? Agora eu não sei se a audiência prestou atenção no podcast. Maior mito, né? A gente falou bastante aqui. Então, a criança que tolera, as crianças geralmente toleram pequenas quantidades de produtos fermentados, né? Esses produtos como iogurte, queijos curados, sempre tem lactose. Então, eu não preciso evitar completamente o leite, porque eu preciso evitar, na verdade, a lactose. Então, iogurte, queijo curado, ele tem pouca ou nenhuma quantidade de lactose, eles são bem tolerados. E aí a gente tem as alternativas que a gente disse em relação aos leites que tiram, extraem a lactose, as fórmulas infantis que extraem a lactose no contexto de diagnóstico de intolerância à lactose. Então, mito. E isso, Tamara, assim, é interessante ler os rótulos, né? Porque muitas vezes a gente tem a Importante. quantidade de lactose que É, cada um desses produtos tem. Então, se exato. excluir de uma dieta completamente por causa da lactose, não é legal, né? Porque alguns produtos têm muito baixo conteúdo de lactose, como tu disse, né? Exatamente. Mesmo porque, né, gente, excluir todos os alimentos que têm lactose não é saudável, né? Um dos grupos alimentares são os grupos de leites e derivados, que fazem parte de uma dieta saudável, né?
Muito bem, da minha parte, eu vou colocar aqui, ó, a intolerância pode ser temporária após diarreias ou infecções, e aí, como a gente ouviu, né, a gente conversou, isso é uma verdade, né? E geralmente é assim em crianças, né? A forma secundária é comum em bebês e costuma se resolver após a recuperação lá da mucosa intestinal, o intestino fica saudável, isso tudo já volta a funcionar de forma adequada. Muito bem, Perfeito. Encerramos aqui caminhamos para ou o vocês final. têm alguma mensagem importante que vocês queiram deixar? Vamos falar para o nosso especialista aí do tema, Dr. Matias, tem uma mensagem final para hoje? Eu acho que muitas famílias que tiveram crianças com alergia à proteína do leite de vaca, eles, depois de um certo tempo, eles terminam recusando os alimentos que contêm leite derivados. E acho que isso é um erro, né? Porque o leite, em geral, para as crianças, para todos nós, é um alimento muito importante, né? Ele contém proteínas. Bom, a gente já falou, fez um podcast sobre isso, mas acho que é interessante, porque excluir totalmente os leites derivados para uma criança, obviamente, maior, que tolere, que está saudável, não é adequado, né? Então eu reforço isso. Às vezes achar que o leite é o culpado de tudo, mas também ao contrário também não é correto, digamos assim. Acho que a gente tem que ter uma certa coerência, porque o leite e os derivados sim são alimentos fundamentais para a nossa dieta e sobretudo para as crianças. Para as crianças também pelo fato do crescimento físico, que criança é um indivíduo em crescimento físico, e o cálcio, o fósforo que tem no leite são fundamentais para o metabolismo ósseo e para garantir o crescimento, né? E a principal fonte de cálcio na alimentação da criança é o leite. Então, reforço aí com esse ponto. Mas eu queria dizer o seguinte para as pessoas que estão nos acompanhando: esse aqui é o nosso 10º episódio. E nós estamos muito contentes de estarem seguindo e gravando esses audiocasts. E a gente está pedindo para vocês que quiserem contribuir com temas que achem importantes, que a gente não tenha esclarecido, não tenha falado sobre, para que a gente possa gravar e seguir com esse trabalho. E, ao mesmo tempo, agradecer aqui os nossos apoiadores. A gente tem recebido recados, mensagens de apoio, e isso tem sido muito bom no sentido da gente continuar com esse trabalho. Com Tamara? certeza. Eu também entendo esse ponto que o Dr. Matias trouxe, mas o que eu fecho aqui é totalmente compreensível, papai, mamãe, cuidador, ter uma criança com um desses sintomas em casa, seja ele com diagnóstico de alergia, seja ele com diagnóstico de intolerância à lactose, a apreensão, a aflição, o nervoso e às vezes no impulso de tentar solucionar o caso às vezes toma uma atitude ou escolhe uma alternativa que não é a mais adequada. Lógico que o diagnóstico tardio também é complicado, então a minha recomendação é que mantenham a calma, observem atentamente, converse com o seu profissional que acompanha o seu filho, que conhece seu filho, que acompanha o histórico familiar, que a gente não abordou hoje aqui, mas o histórico familiar pode sim ter muita interferência num diagnóstico mais assertivo. Então, esses são pontos que eu quero trazer aqui e fico muito feliz também, como o Dr. Túlio disse, de vocês compartilharem temas, sugestões. A gente tem visto muitas pessoas que estão acompanhando, estão nos mandando mensagens. Mande sua mensagem também. Vai ser um prazer poder contribuir de forma positiva para o esclarecimento de dúvidas de todos, né? Dúvidas comuns em relação à nutrição infantil. Muito obrigado. Hoje eu vou fechar o episódio, então. Queria também agradecer a Bitsi que nos acompanha, que tem essa qualidade de profissional e humana para nos atender. E queria que a todos nos sigam nas redes sociais, compartilhe esse episódio com amigos, quem precisa ouvir, quem tem algum familiar, algum parente que tem esse dilema de intolerância à lactose ou alergia à proteína de vaca. E um abraço a todos e nos vemos na próxima. Beijos.